Amém, gente? Estamos aqui para o nosso primeiro podcast e não temos nome ainda, né? Esse podcast, ele ainda vai ter nome, né? Aguarde as cenas, os próximos episódios, né? Se os patrocinadores permitirem a gente gravar um próximo, né? Mas nós estamos aqui hoje muito felizes em poder ter essa conversa. Primeiro tema é aquilo que a gente vem ventilando aí nos últimos dias nas redes sociais, que é sobre relacionamento, solteirice ao casamento. E a gente tem vários convidados aqui hoje para, né, falar sobre esse assunto. E eu acho que vai ser bacana. A gente tem 3 casados e um solteiro, né? Que a gente quer casar ele. Então a gente vai ter aqui os dois lados da história. Mas quero apresentá-los. Nós temos aqui Pedro Antônio, Pastor Marcondes, Jofler. E eu vou passar a bola aí para cada um deles se apresentar. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, faço parte ali da Igreja Batista Nacional Central. Hoje eu cuido da área de multimídia ali, né? E estamos juntos aí com a galera, vamos tirando essa ideia do papel, né? E espero que vai ser muita bênção aí na vida de muita gente. Pastor Marcondes. Fala pessoal, graça e paz aí, aqui é o Pastor Marcondes, da Igreja Batista Nacional Central. Estamos aí para poder somar, né, com esse tema aí tão importante, né, caloroso, vai trazer grandes revelações aí e a gente tem intenções, propósitos também, né? E é isso aí, vamos que vamos. O Pastor Marcondes é o seguinte, gente. O Pastor Marcondes, ele passou por todas as fases que nós vamos falar aqui, né? Quando a gente conheceu, solteiro, mas ele orou um ano, viu? Você tá reclamando aí de orar 30 dias. Ele orou um ano, né? Namorou 7 anos. 7 anos. O número da perfeição, né? É uma exceção à regra. E agora tá casado há 5 anos. 6 anos. 6 anos. Se você errar a quantidade de casamento, a Camila vai estar assistindo isso aqui. Misericórdia. 6 anos, então. Então, o Pastor Marcondes é a voz da experiência aqui nessa noite. E também, Jofler, se apresenta aí. Fala pessoal, sou o Jofler, casado com a Nayara, líder do Impacto Jovem. E é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. Como o Gessé bem disse, a gente já tinha, né, tratado sobre esse assunto em um culto de jovens, né? A gente pôde abordar todos esses temas, né? Foi muito bom, muito participativo. E a gente está aqui para não esgotar, é claro, é um assunto muito abrangente, mas para compartilhar, né, um pouco daquilo que foi dito e também daquilo que a gente não conseguiu falar, a gente espera poder trazer isso para vocês. Bom, gente, como é o primeiro podcast, a gente quer dar algumas explicações. A ideia é a gente pegar um pouco dos temas que a gente tem tratado dentro da nossa comunidade de fé e trazer para uma conversa como essa para a gente poder gravar e isso ficar registrado, né, pro longo aí da vida e para que outras pessoas também que talvez não fazem parte do nosso contexto, da nossa comunidade, que talvez não estejam com a gente ali na IBNC, possam também dar a sua opinião, comentar, olha, concordo, não concordo, lógico, tudo com muito respeito, com muita tranquilidade. E esse espaço aqui a gente espera que seja um espaço também para a gente trazer pessoas, amigos de outras comunidades de fé, de outras igrejas, talvez amigos, pastores, né, cantores que passam por Rio Verde e às vezes para a gente ter um momento aqui, um espaço de conversa com cada um deles. A ideia não é fechar só dentro do contexto batista, mas de várias denominações, talvez até de outras religiões, né? A gente pensa aí sobre o futuro desse podcast, mas tudo vai depender de vocês que estão assistindo, se vocês vão gostar, se vai ter aí, né, essa audiência de vocês. Então, se você está vendo isso aí, ajuda a gente, curte, comenta, compartilha. Tem né? ideias também de nomes, né? E outra, né? Às vezes você tem uma ideia de um nome, nós ainda somos o Sem Nome Podcast, mas nós vamos melhorar, tá bom? Prometemos que pro próximo... temas também, né? A galera pode mandar os temas que isso aí, acho interessante abordar aí. Então, vamos que vamos, né? Vamos lá. Você que está aí nos vendo, você está solteiro, namorando, ou às vezes orando ainda, né? Você está noivado, prestes a casar, ou você já é casado? Qual nível você está aí, né? Comenta aí pra gente. Outra coisa, a gente criou um novo nível também, que é a espera de um milagre. Né? Tem uma galera aí que tá assim, já querendo que cumpra aquele versículo, assim, apressa-te, ó Senhor. Tem uma galera aí. Tem uma galera, bem próxima. Tem um outro também que mandou um versículo lá pra mim e falou assim, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
né? Então tem uma galera aí nesse sentido aí. Tudo bíblico. Mas por que é importante esse tema que a gente está tratando aqui, né? Cada um de nós aqui, nós somos pastores, né? Talvez você está vendo, não conhece a gente. Sou pastor, Marcondes é pastor, Jofler é pastor e o Pedro ainda não é pastor, né? Mas a gente trabalha com aconselhamento pastoral em todos os âmbitos e a gente se depara com muitas das situações que a gente está falando aqui, que vai falar aqui hoje, né? Nesse podcast. Então a gente achou interessante e é importante. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que tudo que a gente vai fazer tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente crê que os nossos relacionamentos, eles, assim como as outras áreas da nossa vida, eles precisam glorificar o nome do Senhor. Então, é importante sim ter um relacionamento saudável. E dentro disso, um bom conselho, eu costumo dizer, dentro daquilo que a gente tem ensinado, que um bom conselho muda a direção de uma vida. Sim. Né? Eu acho que cada um de nós aqui já passou por isso aí. Sim. Né? Ouviu um bom conselho, ou deu um bom conselho, ou deixou de ouvir um bom conselho, e aquilo ou foi bom ou foi ruim em certo momento. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente, nada mais é do que a gente falar sobre conselhos. Conselhos práticos, né? De quem tem passado por esses níveis de relacionamento, mas quem tem também aconselhado muitas pessoas. Mas vamos lá, vamos começar então aqui o nosso bate-papo. E eu quero, né, a primeira deixa aqui, digamos assim, eu vou jogar pro Jofre. Cara, se fosse para você dar um conselho para um solteiro que está nos vendo, que está nos assistindo hoje, um solteiro está na igreja, ele quer um conselho de um pastor para ele, né, traçar o seu próximo relacionamento, o que você falaria para ele? Olha, acho que depende muito também da idade, né, que a pessoa se encontra, né? Então, caso seria um solteiro já pronto, um solteiro... Um solteiro, vamos começar pelo solteiro já pronto para namorar. Ok, então, solteiro já pronto para namorar. Acredito, né, assim como a gente compartilhou, falou sobre isso, o primeiro ponto é você ser alguém, né, se tornar alguém pronto, né, você ser alguém pronto, né, você ser um bom parceiro, você cuidar de você mesmo e principalmente você descobrir o seu propósito em Deus, né, aquilo que Deus chamou para fazer. Porque de acordo com isso, de acordo com quem você é, aquilo que você vai fazer de propósito na sua vida, fica mais fácil você encontrar alguém que tenha as qualidades, que tenha as habilidades, que tenha um temperamento, um jeito que seja uma pessoa que tenha a ver com aquilo que faz parte do seu propósito. Para que, assim como a Bíblia diz, né, os dois se unir, tornar uma só carne e, de fato, assim, glorificar o nome do Senhor. Então, acredito que o primeiro ponto é isso, né? Se descobrir em Deus, saber quem você é. A gente tem falado muito sobre propósito. Eu acredito que é isso. Se descobrir em Deus, descobrir o seu propósito e procurar alguém, escolher alguém que tenha a ver com o seu propósito, para assim vocês cumprirem esse propósito para a glória do Senhor. Acho que é isso. E o Jofre deu uma deixa aqui, é o seguinte, né? É um solteiro pronto para namorar? E dentro dessas semanas que a gente vem trabalhando sobre isso, uma das perguntas que mais chegam é essa aí. Tipo assim, pastor, qual que é a idade certa para namorar? Quando é que eu devo me relacionar então? Porque vocês estão colocando aí várias coisas, mas beleza, qual que é a idade certa? E aí, pastor Marcondes? Bom, então, cara, geralmente a gente, antes de falar sobre qual é a idade certa, primeiramente, se a pessoa quer namorar, né? Se, tipo assim, tá pronto para namorar, tá tudo certo, tem a idade certa, tá dentro dos critérios. Não, mas eu não quero namorar por enquanto, né? Então tem que ver o propósito. Mas, falando ainda dentro do ponto do solteiro, ser solteiro também é uma fase muito boa. Acho que a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar essa solteirice também. Existe, né, os pontos positivos, existe o benefício de ser solteiro. Na vida solteira a gente consegue alavancar muita coisa, a gente, né, você tem tempo, você tem disposição, até porque você não precisa tá assim, dando satisfação para uma namorada, para uma esposa, para uma noiva. Lógico que o cara tem que aproveitar, só que dentro de um limite, né? Não, sim, aproveitar dentro do padrão, exatamente, bem lembrado.
mas aproveitar a fase mesmo. Para quê? Para se descobrir, né? Para saber quais são os seus ideais, para saber o que ele pensa sobre o seu futuro. Mesmo para aquele solteiro que quer começar a namorar, ele precisa entender o que ele quer da vida dele, né? Qual tipo de casamento que ele quer ter, que tipo de namorada ou de namoro, né? Ou de relacionamento ele quer viver. Então, para tudo isso aí, a gente tem esse tempo de solteiro para pensar. Porque depois que estiver namorando, não dá para você ficar, não, eu quero ter um relacionamento assim, né? E aí você já tá namorando e às vezes a pessoa com quem você está não se adapta àquela realidade. Então é interessante a gente pensar nisso antes. Tá, mas falando sobre qual é o tempo certo. É um pouco relativo, mas eu acho que um dos critérios muito importante é questão de maturidade. Né? A gente precisa ter um pouco de maturidade. E lembrando que maturidade nem sempre tem a ver com idade, né? Não é idade. Porque às vezes tem alguém, às vezes tem uma pessoa ali de 17, 18 anos que tem a maturidade que às vezes um de 30 não tem. Um de 40, de 50 e vai lá, né? Eu acho que um dos conceitos também para poder iniciar num relacionamento, a pessoa tem que ter uma mente de saber que tem que dar o braço, não pode deixar de dar o braço a torcer, né? Então tem que saber perdoar, tem que saber... como eu posso dizer, saber lidar com essas situações dentro da própria vida dele, dentro da própria família dele, dentro de casa, né? Então se a pessoa não sabe perdoar, se a pessoa não sabe dar o braço a torcer, se a pessoa não sabe esses pontos específicos que traz um equilíbrio no relacionamento, eu acho que ele ainda não está preparado para um relacionamento maduro. Entra até dentro do que o Geoffrey falou, tipo assim, se você não sabe quem você é em Deus, se você não sabe quem você é dentro das suas emoções, às vezes você vem vindo aí traumas, né? Uma série de coisas que não vou dizer que é normal, mas que são comuns na vida, né? Às vezes problemas familiares e tal. E tem muitos, às vezes, jovens, adolescentes que querem encontrar no namoro um escape dos seus problemas familiares, né? Só que se o caminho for esse, tipo assim, eu quero um namorado para eu poder sair, não estar em casa, para não estar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Quando o caminho é esse, geralmente não dá certo, né? Porque às vezes a pessoa está procurando um relacionamento aquilo que ela não achou em casa. E isso vai gerar mais traumas, mais problemas ainda do que realmente ela tem. A gente chama de carência, né? A carência. Então, é a motivação. Se a pessoa for entrar, né? O cara ou a moça, né? For entrar num relacionamento para suprir meramente as suas carências, é certo que vai dar errado. É bem isso mesmo. É certo que vai dar errado. Então, eu acho que tem que verificar, cara, motivação, né, maturidade você vê de que forma, tem responsabilidade, trabalha. Exatamente. Né, a gente observa lá no início de todas as coisas, quando Deus cria, né, cria o homem. Eu acho que é um ponto que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas já que a gente está abordando sobre isso, Deus faz Adão, dá para ele uma responsabilidade, que é governar, colocar o nome nos animais, e que grande responsabilidade. E aí depois, então, Deus coloca a Eva, né? A mulher entra em cena. É claro que a gente está falando de um ser que já veio com a perfeição, né? Veio com uma mentalidade muito aguçada e tudo mais. Mas trazendo para a nossa realidade, de que forma que alguém começa a namorar se não conseguiu arrumar nenhum trabalho primeiro? Não consegue nem trabalhar, né? Tem que ter o sustento nem dele ali, primeiramente, para depois conseguir levar a namorada para sair, para comprar alguma coisa junto, para fazer alguma coisa junto. Imagina o cara, meu sogro falava isso, que inclusive é o pastor Antônio. A gente ia sair e um dia a Camila me confidenciou essa aí. E ela falou assim... Abre o confessionário. Abri aqui, um parênteses aqui. A gente foi sair, primeira saída nossa, e ela ficou preocupada se eu tinha o valor ou não pra gente poder sair, né? A gente não fica falando, obviamente, não se trata disso aí. A menina não vai chegar e falar, você tem grana pra gente poder ir tomar um sorvete, alguma coisa? Não, ninguém faz isso. Mas ela é toda preocupada, né? Um pouquinho ansiosa. E aí chegou, acho que na Roseni, e falou assim, mãe, me dá um dinheiro aí. Aí ela falou assim, mas você não vai sair com o Marcondes? Mas se chegar lá, às vezes não ter alguma coisa assim. Ela falou, não. Aí o pastor entrou no assunto, né? O pai dela. Não, se o cara não tiver dinheiro pra pagar a saída, você pode largar. Não precisa nem namorar com esse cara. Então é isso aí, gente. Se não tem dinheiro, cara, nem pra pagar uma saída, meu irmão, começa não. Vai trabalhar primeiro. Isso tanto vale também, assim, homens, principalmente homens,
Tomem cuidado para vocês não serem os pais, né? Bancar um papel de pai na vida de uma mulher. Né? Então, essa questão de carência, dependência emocional, isso é muito preocupante, porque às vezes uma pessoa vai entrando de cabeça naquele relacionamento e por conta das crises, por conta de alguns problemas que a pessoa vive dentro de casa, o cara se sente obrigado a estar ali. Uma coisa é casamento, que agora a gente vai entrar nesse ponto, mas já a gente vai eu falar acho disso. que no relacionamento a pessoa já tem que analisar isso, cuidado com essas carências e cuidado para você não estar fazendo um papel de pai na vida. Ó, pode. Uma das coisas também que quando a gente fala assim, estar pronto, né? Talvez alguém não entenda, né? O que é esse estar pronto, mas envolve tudo isso, né? Acredito que você tem não estabilidade, mas você tem um trabalho, pelo menos, um sustento, algo com que você tenha recursos, né? Para sair, para lanchar, para manter um relacionamento. E principalmente ser alguém completo, né? O que seria ser alguém completo? Alguém curado, né? Ter as emoções curadas. Alguém que consegue conviver consigo mesmo, porque hoje a gente vê muita gente que ela faz tudo sempre acompanhado, mas quando a pessoa está sozinha, ela não suporta a sua própria companhia. Então, assim, a gente tem aquela frase, né? Vou encontrar a minha metade, né? Mas a verdade não, a Bíblia não nos ensina isso, né? Tem que ser, nós somos seres completos, né? Isso. Então, emocionalmente completo, emocionalmente curado, Isso. né? Alguém completo, porque se alguém está em falta consigo mesmo, se arrumar um relacionamento, vai projetar as falhas, os traumas, os erros, tudo na outra pessoa. Então, E eu acredito também que uma coisa é Deus une propósitos. Né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós acreditamos que Deus une propósitos. Então, se a gente conhece uma pessoa, realmente, talvez a gente não consiga curar 100% do que a gente necessita curar. Mas quando Deus une propósitos, eu acredito que Deus mostra pontos aquela pessoa te ajudar a ser uma pessoa melhor. Né? Uma palavra que a gente tem sido usado muito nos últimos tempos é a solitude, né? É a arte de você viver bem consigo mesmo quando você está sozinho. Então, eu acho o seguinte, nós não casamos para fazer ninguém feliz, a gente não consegue suprir tudo que aquela pessoa vai realmente precisar. Mas se você vive bem com você e com Deus, dentro do nosso contexto cristão, se você sabe quem você é, você está buscando uma vida curada no Senhor, você está bem sozinho, está bem com a sua família, está bem com seus amigos, então você é feliz. Né? Aí você vai buscar alguém que seja feliz também, e vocês serão felizes juntos. Né? Vocês dois serão felizes juntos. Né? Então acho que dentro do solteiro é isso. Né? Quais seriam os conselhos para o solteiro? Busque seu propósito em Deus. Quais seriam os conselhos para o solteiro? Sirva a Deus, aproveita. Né? Aproveita que tem força, que tem tempo. Né? Sirva a Deus, se engaje na sua comunidade local. Tem muita coisa para ser feita. Aproveita a família. Né? É o tempo de você estar com a família. É o tempo de você praticar esporte, não que você vai deixar de não relaxar, né? Outra coisa que a gente pode falar depois. O cara arruma um relacionamento, ele abandona tudo, né? Mas acaba dividindo o tempo. Aí ele vai ter que pôr na balança. Equilibrar, né? isso aí. Então ele aproveitar bem o tempo, né? Ler bons livros, estudar, trabalhar, exercitar a família, amigos, né? Tá bem, né? Não ter pressa. Né? Acho que o grande conselho para o adolescente, o grande conselho para o jovem não tenha pressa. Não tenha pressa. Existe uma idade ideal? É relativo, né? Mas eu acho que ninguém deve. E aqui nós já vamos dar um pontapé para o outro próximo nível, né? Algo que é interessante dentro disso, que eu acho que vai encaixar, né? Não só o que está solteiro, mas o que vai começar uma oração e um relacionamento, é a pessoa fazer amizades, né? Ser amigo do sexo oposto. Tanto a mulher ser amigo do homem, quanto o homem ser amigo da mulher. Hoje a gente vê muito o pessoal assim, eu só vou fazer amizade com segundas intenções. Isso. Então não, seja amigo, conversa. É claro que a gente não está falando para você se aproveitar das situações. Não, então vou ser amigo de várias moças ali, né, no caso do rapaz, e que der certo, então eu vou namorar. Não, não é isso. É ser amigo, é conversar. Conversar, gente, sobre qualquer coisa da vida. É ser alguém legal, ser alguém companheiro, ser alguém confiante. Hoje o que as mulheres mais sentem falta é de um homem que demonstre confiança para ela, né? Passam segurança. Exatamente, que projete um lugar seguro. E da mesma forma as mulheres também, para com os homens, né? Seja atenciosa, enfim.
Então eu acho que isso é um ponto interessante porque a questão de ser amigo, da conversa, ela vai entrar no solteiro, vai entrar no orando, no namorando e também até mesmo no casamento, né? Então eu acho que isso é importante. Antes da gente passar então para o próximo passo, porque é a oração, sobre a idade. A gente tem ensinado o seguinte: não comece, né, um relacionamento se você não tem maturidade, se você não tem segurança para que aquele relacionamento evolua para algo mais sério. Então não tem maturidade, não tem uma idade, não tem uma segurança, não tem como criar responsabilidade dentro do contexto que você vive, então espera. Não tem pressa, espera mais um pouco, né? Não tem nada passando de hora, né? Tem gente que às vezes começa um relacionamento com medo de ficar sozinho. Sim. Não tem isso, né? A gente brincou lá no culto, falou assim, ó, toda panela tem a sua tampa. Você pode até ser uma frigideira, mas vai ter uma tampa para você também. Hoje em dia as frigideiras já vem com tampa. Hoje o negócio é diferente, né? Então fica tranquilo, acalma o seu coração e a gente passa para o próximo passo. Eu já deixo a bola aí com o pastor Marcondes, que é a oração. Então, talvez você não é cristão, não está familiarizado com isso, mas geralmente dentro das igrejas, os pastores, os líderes, eles estabelecem um tempo de oração, que nada mais é um tempo de conhecimento, né? Um tempo ali que as pessoas realmente vão ter um tempo de oração ali para saber se elas devem ou não evoluir para um namoro. Eu tenho uma tese sobre a oração, né? Sobre como isso deveria ser. Eu sei que os meus amigos aqui talvez pensem diferente sobre isso, mas eu vou deixar o pastor Marcondes então falar, né? E aí, pastor, o que é essa oração? O que é esse negócio aí? Bom, vamos lá. Eu quero primeiro dividir, né? Falar primeiro sobre a questão da oração. A oração é um estilo de vida, né? O Senhor Jesus nos ensina a orar o tempo todo, né? A palavra de Deus também lá, as cartas que Paulo escreve, né? Orai sem cessar. Então a oração, ela faz parte do nosso dia a dia. Todo cristão, todo aquele que busca desenvolver uma vida com Deus, e essa é a essência de tudo que nós estamos falando aqui, porque desde o início, né, desde a parte do solteiro, agora orando, e as outras fases que nós vamos passar aqui também, tudo isso ela tem que refletir uma coisa, refletir a glória de Deus. A Bíblia nos ensina isso, quer comais, quer bebais, né, seja o que for, ou seja, usa as coisas mais básicas e simples da nossa vida, que é comer e beber, ou seja, é para sustento da vida. Não tem como a gente viver sem isso aí, talvez um dia ou dois, mas precisamos disso, e mesmo que seja básico, que seja para a glória de Deus, é o que a palavra ensina. Então, a oração, ela faz parte dessa característica, né, de uma vida cristã. Então a oração ela tem que estar presente em todo momento, e por que não estaria na prévia de um namoro, de um relacionamento? Porque o relacionamento é algo muito importante. Quando nós falamos de relacionamento, um relacionamento com um propósito, que foi citado aqui, né, com intenções certas, corretas, motivações, com maturidade e tudo mais, vai culminar em um propósito maior. E o propósito final da vida de um solteiro com a intenção de se casar é o casamento. De ter um relacionamento é o casamento. Então, a gente vai começar um relacionamento buscando aquele que criou todas as coisas, que é Deus. Então, a primeira parte é essa aí, né, de que a oração, ela não é só uma fase, né, não é só um período do namoro. A oração tem que estar presente quando a gente é solteiro. Obviamente vai estar presente para uma fase, uma etapa que nós vamos começar nova na nossa vida, que é o namoro. Então tem a oração. Depois que começa a namorar, continua a oração. Depois que tiver noivo, se aumenta um pouquinho mais a oração. E depois que casar, irmão, ora o dia inteiro. Brincadeira à parte, mas você continua orando. Tá, mas agora essa fase mesmo assim, esse tempo de oração que a gente estipula, eu vejo ela de algumas formas. Primeiro, ela elimina, né, a oração elimina os snipers gospel, né, aquele atirador. Mas tem isso, pastor, na igreja? Em algumas, né? Não todas, mas em algumas. Eu acho só aqui em Rio Verde. Talvez, né, em outras igrejas aí não, mas aqui em Rio Verde acontece um pouco. Então tem os snipers, os atiradores, o cara que vai, né, tenta uma irmã da igreja, uma moça, acha ela interessante, aí começa a conversar com ela, aí de repente começa alguma coisa, não é aquilo que ele esperava,
Às vezes ela tem critérios demais, exigências demais, aí ele parte, não, eu acho que não é isso não. Aí parte para outra. E fica ruim, pessoal, às vezes, você começar a namorar com uma pessoa, por exemplo, você começa um namoro ali de um mês, 2 meses, 3 meses, e não dá certo, porque namoro pode não dar certo. Ah, mas é namoro cristão, namoro em Deus, dentro da igreja. Não dá certo. Às vezes houve uma incompatibilidade, encerrou o namoro, terminaram. Beleza. E aí, como que vai ficar isso aí? Daqui a pouco a pessoa terminou essa semana que vem, cidadão que começa a namorar com outra pessoa. E aí, dentro de uma comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo acaba conhecendo, né, da vida, da relação de outros. E isso vai ficando assim, como a gente diz, né, queimado. Desgastado. A oração é esse tempo, né, nos proporciona esse tempo de conhecimento. De conhecer um ao outro, de conhecer assim, sem toques, né? De conhecer só de conversa mesmo, de ideais, de entender. Aí a oração... Até porque a oração ela não é um namoro, né? Não é um É namoro. só namoro. Então, oração é oração. Não pega na mão, não beija, não abraça. Exatamente. Né? Nada mais. O erro de muitos é que quando começa a namorar, acha que já estão namorando. Quando começa a orar, acha que tá namorando. acha que tá E namorando. o outro erro é quem começa a namorar acha que tá casado. Acha que é. Mas já nós fala disso. Ou também achar que porque começou uma oração tem que terminar no namoro, Tem né? que namorar, Ou aquele pensamento, não, orei, né? Vamos supor aqui, orei 3 meses, 6 meses, ainda não me sinto seguro. Vou começar a namorar para ver se dá certo, né? certo. Então a pessoa já teve ali alguma resposta, né? E ainda assim. E é melhor terminar uma oração do que um namoro. Melhor terminar um namoro do que um noivado e um casamento. Como é que é aquela história lá, uma vez vocês contaram no culto, que tinha uma irmã lá orando com 3 de uma vez? Esse é um outro perigo, né? Lembrando que a oração, ela precisa assim, ela precisa ter um objetivo, né? Oração, isso é uma intercessão coletiva. Não, eu costumo eu dei esse conselho lá no nosso último culto temático de relacionamentos, eu falei pros irmãozinhos, né? Falei, ó, o negócio é o seguinte, né? Aquele negócio, falar assim, eu vou conversar com vários, aqui der certo, eu vou, né? Aí eu revelei lá o seguinte, as irmãs da igreja, talvez você que é homem, né, varão, você não sabe, mas vou te revelar isso aqui. Elas têm uma rede de comunicação entre elas, entendeu? Então se você... Rede de inteligência. É uma rede de inteligência. Isso aí, meu amigo... Em cadeia. né? Nem... Só pelo olhar já sabe que tá falando tudo. Isso aí, não pode, agora tá ao vivo, não pode falar o que eu falei lá. Mas isso aí ninguém pode, não tem decreto que faz descobrir isso aí não. Então... fica esperto, varão. Fica esperto, que às vezes você tá conversando com uma aqui, uma lá, outra aqui, e você tá achando que ninguém tá sabendo, tá todo mundo sabendo dos seus planos, viu? Inclusive os pastores. Inclusive os pastores. Aí acontece que o pastor Marcondes falou, você tá ficando queimado, bicho. Tá queimado, Tipo assim, o namoro, a oração ajuda a eliminar isso aí e o cara tá se queimando do mesmo jeito, né? Porque realmente a ideia não é essa, de você ficar com vários ali, escolhendo e vou tentar uma aqui e outra ali, não. Então oração é isso aí, você tem uma pessoa já definida que você, né, simpatizou, você gostou dela e tal, beleza. Conversa com a pessoa, chama os pastores, né, conversa com a menina, obviamente, primeiramente, para saber se ela também tem intenção. Porque não adianta vir conversar com o pastor, não, eu quero orar com fulano, mas a fulana quer orar com você. Não quer, né? Acontece. Tem um ponto... É que nem namoro de quando a gente é criança, né? Que você namora com a menina e a menina não sabe se ela namora com você, Eu né? nem sabe que você existe. Aquele amor platônico, né? Tem um ponto que eu levo pra minha vida, não sei se entra nesse contexto de oração, mas um ponto a ser observado, antes de me relacionar com a pessoa, eu vejo como que é a relação dela com os pais. Isso eu acho que é um ponto muito importante, sabe? Se ela é uma pessoa que é rebelde, que responde, que não respeita, que não tem uma boa comunicação, já pode levantar a anteninha aí que tem coisa. Isso aí vai estar mais na fase do namoro, o namoro, né? De frequência na Talvez no casa. namoro, isso, porque dentro da oração você ainda não consegue ter acesso
esse nível de intimidade ali, talvez. Eu acho que até pela ligação. Às vezes o pai liga ali, a menina, não posso agora, não. E já, entendeu? Então eu acho que alguns pontos assim a serem... Nós somos reflexos daquilo que acontece dentro da nossa casa, né? Então, é um ponto. E dentro do namoro, isso precisa ser observado, assim, a gente vai falar sobre isso. Isso porque a gente entende que está cumprindo a risca, né? A questão do namoro, da oração, certo? Então, a oração é isso aí, para cumprir esse tempo, conhecer a pessoa e saber se há uma direção de Deus ali. Obviamente que Deus não vai falar, não, filho, é essa mesmo, porque não é Deus que vai escolher, quem vai escolher é a gente. É a gente que vai se afeiçoar com a aparência, com o jeito, com a forma que a pessoa te trata. Então, imagina, Deus fala assim, não, é essa pessoa. E aí amanhã ou depois acontece alguma coisa, mas Deus escolheu a mulher errada para mim. Inclusive, assim, eu sou prova disso, né? O meu casamento hoje, quando eu conheci a Nayara, enfim, na igreja, a gente se tornou amigo e começou a orar. Uma das fases da oração, tipo, foi essa questão de confusão, de não saber, ao mesmo tempo que sabia que era uma pessoa de Deus para minha vida, que a gente dava muito certo e que poderia resultar num casamento, ao mesmo tempo, dentro de mim, de forma que eu não conseguia explicar, existia uma insegurança. Então, algo assim que às vezes era tão forte emocionalmente que se tornava físico, né? Então, a oração foi algo que nos ajudou a vencer tudo isso. Então, eu sempre compartilhava, acho que isso é importante na oração, você ser transparente com a pessoa também, né? Sim. E explicar, falar, olha, eu tô tendo dificuldade, tô sentindo isso, eu tô sentindo um peso mesmo, né? A gente tá vendo aqui que, tipo assim, está dando certo, mas eu estou sentindo uma insegurança, eu não sei o que é isso, e assim, conversava, a gente orava isso, e graças a Deus, no final do propósito de oração, esse peso já tinha sumido e deu lugar a uma paz, né? O Senhor trouxe paz ao meu coração. Então, assim, eu acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes a pessoa tenta insistir em algo que não é de Deus e acaba se frustrando, né? Ou às vezes é algo até de Deus mesmo, mas vem alguma resistência, vem alguma insegurança, isso é normal, a gente é ser humano, passa por isso. Mas saber que a oração é para isso, né? Para orar e para que o Senhor direcione todas as coisas. Essa importância aí da comunicação com clareza também, né? É muito importante. Porque às vezes a gente fica naquela bola de cristal, né, que a pessoa tem que descobrir o que a gente está sentindo e tudo mais. Então, acho que no início ali, inclusive na oração, é muito importante você deixar a pessoa a par daquilo que está passando. Então, assim, conselhos práticos para quem está orando, né? Vou falar, então, a maneira como, depois na verdade, da vivência, né, que as coisas que a gente vai vendo no meio da igreja, nos aconselhamentos. Se fosse para dar um conselho para alguém que está solteiro, mas quer orar com alguém, é a primeira coisa. Ore sozinho. Ore para ver se é isso mesmo que Deus tem para você, sem falar para a pessoa antes, né? Então, assim, o pastor Marcos já falou, primeiro você tem que ter uma vida de oração, né? Independente disso. Mas segundo, ore você e Deus. Escute a voz de Deus. Deus, ele tem seus meios de falar com a gente, né? Agora, escute a voz de Deus e não a nossa. Porque geralmente a gente tem esse problema. A gente quer tanto uma coisa que a gente não consegue escutar o que Deus está falando. E às vezes Deus fala não e a gente insiste naquela situação, né? Beleza, orou sozinho, escutou a voz de Deus, é isso mesmo? Fale com seus líderes, seus pastores, seu líder de jovens. Por quê? Porque às vezes o Joffre conhece o Pedro mais do que eu às vezes. Geralmente o líder ele tem um panorama de todo mundo. E às vezes o Joffre vai poder dar um conselho e falar, olha, acho que não é hora, talvez essa não é a pessoa, né? Olha, essa pessoa está passando por isso, por aquilo, né? Não é dedurar a pessoa, fazer fofoca, nada disso. Mas é poder ser claro com você que às vezes aquele relacionamento não é o ideal para aquele momento, né? Ou para você ou para a pessoa. Então, beleza, mas falou com o Joffre, né? Falou com o seu pastor, falou com o seu líder, cara, é legal, é isso aí, fale com seus pais. Porque às vezes a pessoa vem falar com a gente para orar e ela nem falou com os pais. Às vezes o pai nem quer que ela namore ainda. Então às vezes a gente tem esse conflito. Então fala com os pais, fala com os pastores, orou, teve a confirmação, é isso mesmo? Aí você vai e fala com a pessoa. Para vocês poderem então orar juntos. Né? E aí, porque geralmente quando se começa a orar junto, aquilo vai terminar no namoro. Pode encerrar? Pode, mas geralmente vai terminar. E quando os dois estão querendo a mesma coisa, dificilmente um não vai ser ouvido. Agora, se você fez uma preparação antes, aí, né, você pode ter evitado. Nós já tivemos testemunho de jovens que oraram antes de falar com a pessoa e
chegaram na gente e falaram, pastor, eu orei, eu acho que não é isso e tal. E acaba, assim, tendo um livramento, tendo um desgaste a menos, né? Daquilo que vai acontecer. Eu acho que esse é um bom conselho, né? Para quem está aí nessa fase da oração. Aí, meu irmão, deu tudo certo, né? Vamos começar a orar? Aí se é 3 meses, se é 30 dias, se é 1 ano, vai depender muito de que cada caso é um caso, né? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, aí cada caso é um caso. Agora, uma prática, não comece nada sem orar. Isso vale para relacionamento, namoro, qualquer coisa que você for fazer. Bom, mas cumprindo a parte da oração, veio o namoro, né? Pedro Antônio está aqui namorando, né? Essa hora merece até um... Editor, né? Venceu, né? Venceu as etapas, o namorando. Inclusive, Gessé, acho que aproveitar esse momento para agradecer, né? O patrocinador. Aliás, vamos lá, né? Falando do Pedro Antônio, ele é proprietário da Dom Pedro Filmes, que é o nosso apoiador desse podcast. Esse podcast só está acontecendo pelo patrocínio, o apoio da Dom Pedro Filmes. Então, vai ficar na descrição aí o arroba, o canal dele no YouTube, o site dele, o Instagram. Então, tudo relacionado a filmagem, filmagem aérea, fotografia, eventos, é com o Pedro. Tá? Você pode ter certeza que você vai ser bem atendido e com a qualidade excepcional. Amém. Tá bom? Feito o jabá, né? Valeu, Dom Pedro. Quem sabe ele não faz aí as fotos, a filmagem de algum casamento, né? Que pode sair daqui, já pensou, Pedro? Quem sabe, Bem hein? dentro da proposta. Pensa só quando eu for casar, eu vou estar pilotando o drone lá na entrada. Ó, uma pergunta que chegou bastante pra gente é: quanto tempo namorar? Quanto tempo é o ideal? Pastor, eu devo namorar 6 meses, 1 ano, 7 anos? Quanto tempo? Né? E às vezes as pessoas esperam uma pergunta muito fechada, mas é difícil. Né? Relativo, né? Eu namorei, noivei, casando em 1 ano. Namorei, noivei e casei em 1 ano e 3 meses. Né? Você foi quanto? Namoro e noivado 1 ano também. Quando 1 a gente ano. fez 1 ano de namoro, foi quando a gente casou. O dia que a gente... Mas assim, eu queria ouvir, o Pedro tá namorando, então ele não pode falar muito ainda disso, né? Aliás, o último recado que foi dado para ele é que era para ser pedido em noivado, né? Deus está falando aí no coração. Jogou na mídia, minha Mas assim, Se ela ver... mas a grande questão é, às vezes, os namoros longos. Por que a gente fala assim, ó, qual que é a idade ideal para começar a namorar? Não comece cedo, porque o namoro cristão, ele precisa ter um propósito. Né? Se você não tem um propósito de evoluir aquele relacionamento para um casamento, talvez é melhor esperar um pouco. Porque um namoro sem um propósito, ele pode acabar te colocando em situações difíceis. Né? Sexo antes do casamento, uma gravidez indesejada, sabe? Então, tudo isso, além de ser pecado, vai trazer um desgaste para a sua vida emocional, familiar, dentro da igreja, enfim. Sabe no próprio filho, né? Então, para que a gente evite esse tipo de coisa, existem conselhos. Né? Então, não dá. Pastor, qual que é a idade ideal? Bom, vai depender muito da sua maturidade. Agora, quanto tempo esse namoro ele pode se estender? Né? Aí tem uma série de fatores que a gente pode falar. Mas o pastor Marcondes, ele realmente namorou durante 7 anos, né, pastor? 7 anos. E aí, conta a sua experiência pra gente. Porque tem gente que acha que é simples e fácil, né? Mas fala aí. Alguém falou assim, não, o pastor Marcondes conseguiu porque ele é quase um anjo. Né? Fala aí. Meu Deus do céu, Deus me livre. Gente, então, o que o pastor Gessé falou, é bem isso mesmo, né? O problema de começar muito cedo a namorar é viver o que eu vivi, né? Então, assim, a Camila era muito nova. Por que nós oramos? Então, deixa eu contar o porquê de tudo, né? Por que nós oramos 1 ano e 3 meses? Por que nós namoramos 7 anos, né? Tempo demais e não era os meus planos, né? Eu também, se dependesse apenas de mim, as condições tivessem tudo certo, pronto para poder casar, então, no máximo, aí 2 anos também estaria já casado. Nesse prazo de 1 ano e meio, 2 anos. Mas é porque justamente a gente começou a conversar, ela era muito nova. Então havia uma regra dentro da casa dos pais dela, que só a partir de uma determinada idade que ela começaria a namorar. E a gente respeitou então essa exigência dos pais. Né? Eu conversei com o pai dela primeiramente, o pai da Camila,
E ela falou, não, com tantos anos ela começa a namorar. E aí, para esse tantos anos acontecer, faltava 1 ano. Então, por isso, guardamos 1 ano. Nós não somos bobos nem nada, a gente começou a orar. Mas orar mesmo. Quando a gente fala de oração, gente, não é esperar um período. Às vezes a gente pula lá 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ah, vou esperar passar 1 ano e falar que estou orando. Não, eu orava mesmo para saber se era. Eu pensei, vou perder 1 ano aí, depois começo, e aí não é. Então, nesse tempo aí, tive paz. Então, aguardamos 1 ano. E aí, quando ela completou a idade, aí eu conversei com o pai dela, com o pastor. E ele falou, então agora vocês começam a orar oficialmente 3 meses. Então, por isso que é 1 ano e 3 meses. Tá. Então, pelo fato dela ser nova, por isso também nós ficamos aí 7 anos. Porque aí ela começou a faculdade. Então, teve o período da faculdade. Tinha a questão também financeira que entrou, porque eu também era mais novo. Então, a questão do emprego ainda estava se encaixando e tudo mais. Então, tudo isso influencia no tempo, né? A idade, as condições, o financeiro, né? A maturidade. Então, assim, eu não recomendo, né? Apesar de eu ter vivido isso aí, então, eu não recomendo, e por isso a gente está aqui para orientar e trazer bons conselhos para aqueles que vão passar por isso. Então, aguarde o tempo certo, né? Um tempo de maturidade, fale com os pais, obedeça os prazos, o tempo certinho, e tem tudo para dar certo. Né? Então, a minha experiência foi essa, e eu fiquei esse período aí por conta disso. Então, né? a questão de ter dado certo não é porque você é um anjão, não. Não é um anjo, não. Não. É porque a gente teve dificuldade. Teve graça e misericórdia de Deus envolvido em tudo isso aí. Porque, gente, estamos falando de humanos, né? Então, carne. Então, nesse tempo aí, a gente teve que se segurar muito. Então, abrindo aqui para todo mundo, mas é algo que eu já sempre falei para todos os jovens, ou independente de idade, né? Para quem eu tive conselhando sobre relacionamento. Houve vezes, por exemplo, de eu ligar para a Camila e falar assim, não vou por aí hoje não. Só que isso já foi combinado previamente, no início do namoro, né? No início do namoro eu abri muita coisa sobre a minha vida para ela. Então, meu passado era assim, porque eu nem sempre fui cristão, me converti com tantos anos. Então, na minha vida foi assim, assado. Passei para ela. Falou, vai haver momentos, talvez, no nosso namoro aí, que eu possa, talvez, não estar muito bem comigo mesmo. E, de repente, eu vou te ligar e falar, eu acho que não é bom a gente se ver hoje. E isso aconteceu algumas vezes. Mas eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, tem que ser sincero com a pessoa, até pra gente não cair nesse tropeço. Verdade. Então, uma tropicada pode trazer grandes consequências. Achei né? interessante esse ponto que você comentou aí, de saber, né, falar, não, vamos se ver hoje não, porque hoje não tô legal e tal. A gente saber nossos limites, né? Às vezes a gente não tá pra conversa, não tá pra... Perigoso até magoar a pessoa. Então, pra poder evitar esse tipo de situação, a gente reconhecer nossos próprios sentimentos e evitar que algo pior pode... Ou então, né? os sentimentos estão assim... A flor da pele, A flor da né? pele, né? Tudo, Dependendo da Tudo bem idade, aguçado, né? Os hormônios, Os hormônios. borbulhando. Eu vou perguntar pro Joffre o que ele acha da corte. Porque há uma modalidade também de namoro, digamos assim, em algumas igrejas. E aqui nós não estamos falando nem que está certo, nem que está errado, nós só vamos dar um parecer, né? E talvez o que o Joffre fala nem seja o que a gente concorde, cada um pode falar. Mas enquanto ele pensa ali, sobre isso que o pastor Marcondes está falando, eu costumo dizer o seguinte, qual é o ambiente que esse namoro está sendo estipulado, né? Então, é um namoro, nós vamos ter que namorar durante alguns anos até conseguir casar. Porque a minha vida, ultimamente, dentro do ministério, eu tenho incentivado os jovens, olha, casem, né? Para de perder tempo. Então, tá namorando? Casa. Vai construir sua família, vai ter seus filhos, vai prosperar, vai crescer, mas não de forma irresponsável. Porque nós sabemos sim que existem jovens que não estão prontos e ainda algumas coisas precisam se desenrolar para que aquelas pessoas se casem. Bom, quantos anos? Eu vou precisar ficar 2, 3, 4, 5 anos namorando? Qual é o ambiente que está esse namoro? Né? Esse ambiente, a família faz parte desse namoro, porque tem muita gente que começa a namorar e se isola, ninguém tem acesso ao namoro dele. As pessoas estão sempre sozinhas, que é um perigo para o namoro cristão. Né? É cinema sozinho, é saidinha sozinha, é viagem sozinho. Esse tipo de coisa é um convite para cair mesmo, cair em pecado mesmo. Né? Errar mesmo. Então qual que é o ambiente?
Bom, o ambiente para um namoro, isso eu vi, porque eu acompanhei o namoro do pastor Marcondes também, que é um exemplo para todos nós, a família estava perto. Então a família está, de certa forma, vigiando, ajudando, dando um ambiente seguro. E aonde há um ambiente seguro, cara, tem tudo para dar certo. Outra, os pastores, os líderes, a igreja, os amigos da igreja fazem parte daquele relacionamento, né? Dentro dessa pergunta que a gente jogou nas caixinhas, uma irmã, uma amiga nossa, falou assim, olha, eu namorei acho que 5 anos, mas porque o povo da igreja não me dava paz. Aonde a gente ia, eles iam também. E na época eu achava ruim, hoje eu vejo o tanto que era bom, porque eles não deixavam a gente errar. Entendeu? Então, a gente tem esse ambiente. Você quer namorar, precisa namorar por muitos anos. Se você não tem, crie. Né? Agora, se você isolar o seu namoro, né? Tem gente que vai para a igreja para arrumar um namorado, arruma um namorado, uma namorada, some. Gente, eu sinto muito dizer, esse namoro, ele está correndo um sério risco. Então, se tem um ambiente seguro, o ambiente pode ser que dê certo. Né? Também não quer dizer não é uma garantia. Não é uma garantia que vai dar tudo certo. Mas, se você quer ter um namoro santo, você quer andar em santidade, primeiro, não namore demais. E se for necessário, que seja um ambiente de segurança, que mais pessoas participem com você daquele relacionamento. Se você não está disposto a isso, não comece. Né? Não comece porque você vai ter problemas. E a outra modalidade de namoro é a corte. O que é a corte? Né? A corte é um namoro sem contato físico. As pessoas só vão ter contato físico, né? Beijo, abraço. Resumindo, né, de forma bem simples, né, a explicação, após o casamento, após o beijo no altar. O primeiro beijo vai ser no altar, né? Então os contatos físicos vão ser a partir daquele momento. Bom, isso é uma regra? Isso se aplica a todo mundo? Isso é válido? E aí, Jufre, qual que é a sua opinião? Bom, acho que primeiramente vai variar, né, de contexto para contexto a corte, né? Então, assim, de igrejas, alguma igreja que é adepta à corte vai ter uma visão, outras igrejas, então às vezes, né, você que está ouvindo aí pode variar, né, no seu contexto de igreja pode ser diferente. Mas dá certo ou não? Eu acho que desde o começo da nossa proposta, né, da nossa conversa, é de que não existe, se tratando sobre relacionamentos, não existe uma conta fechada, uma conta certa. Porque são pessoas, então são dois mundos diferentes, dois universos diferentes. O propósito, né, dessas igrejas que são adeptas à corte é preservar, né, o casal, seja jovem, seja já um casal adulto, né, preservar esse casal para o casamento, né, fazer com que eles aproveitem esse momento de namoro, né, sem beijo, sem um abraço mais aguçado, sem toques físicos, né, mas para preservar e esse namoro ele culminar em um casamento, né. É válido? Nós vamos ter casos que deu certo, né? Como também nós vamos ter casos de que não deu certo. Como também, por exemplo, nós vamos ter casos de casais que eles oraram e deram certo, como casais que não oraram e não deram certo, né? Ou não oraram e deram certo. Então, assim, o que a gente está passando aqui são conselhos práticos de vida, de vivência, mas, assim, tudo pautado, eu acredito que na bênção de Deus, que deve ser o propósito, né? Então, respondendo, a corte é válida? Eu acredito que depende muito do contexto e daquilo que se aplica na sua vida, né? Você pode fazer corte e dar certo, que bênção, como você também pode fazer uma corte e não dar certo, né? Às vezes a pessoa se frustra, né? Eu já vi pessoas se frustrarem com essa forma da igreja, às vezes impor uma corte na pessoa e a pessoa já querer partir para o namoro e se frustrar e sair da igreja. Então, assim, a gente tem casos que deram certo, como também casos que não deram certo. Eu queria fazer uma pergunta. O que você acha sobre essa questão de um relacionamento onde... Vamos pôr duas situações aqui. Certo. Vamos supor que eu sou ali da Igreja Batista e tenho uma namorada ali lá na Católica, por exemplo. Ou eu sou da Igreja Batista e conheço outra pessoa de outra igreja, né? Qual que é a sua visão sobre isso? E outra coisa também, um ponto que eu achei interessante que vocês comentaram aí, eu acho que é muito interessante um relacionamento não afastar a gente do nosso propósito, e sim impulsionar a gente para aquele propósito. Né? Uma das coisas que eu falo eu conheço um casal que o rapaz ele era católico e a mulher ela é espírita. Né? E o católico ele sempre gostava de fazer novenas, reuniões dentro de casa, e por ela ser espírita não gostava daquilo. E eu percebi que com o tempo ele foi perdendo aquele propósito e aquilo ali foi fazendo mal para ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a união
de dois casais em que têm o mesmo propósito, uma mesma visão. Né? Então, vamos lá. Bom, vários pontos abordados aí. O primeiro deles que a gente bate firme nessa tecla o seu namoro precisa promover sua vida com Deus. Se o seu namoro está te afastando da sua vida com Deus, tem alguma coisa errada. Entendeu? Ou conserta ou termina. Né? É assim, curto e grosso, né? Porque se você postergar isso aí, talvez as consequências sejam bem piores. Agora, namoro de outras religiões. E não serve só para religiões. Às vezes, profissões, às vezes gostos diferentes demais, né? Estilos de famílias muito diferentes. Tudo isso pode acarretar em dificuldades dentro de um relacionamento. Então, é exatamente para isso que serve o namoro. Né? Dentro do namoro, Pedro, tranquilo. Agora, se o seu namoro, né, se você namora com o propósito de casar, você precisa avaliar bem. Porque dentro do namoro, cara, deu alguma coisa errada, cada um vai para sua casa e tá tudo certo. Dentro de um casamento, não. Então, o namoro, um dos pontos que a gente quer tratar aqui é isso aqui mesmo. Namoro não é casamento, mas o namoro é para você realmente conhecer a pessoa. Conhecer, mas vai com calma. Limites, não é tudo também, né? Mas assim, o namoro é para conhecer. Você conhecer os gostos da pessoa e principalmente conhecer os defeitos. Né? Tem gente que vai namorar só quer ver as qualidades. Não, gente, é a hora de ver os defeitos. Porque eu aprendi com o pastor o seguinte: existem defeitos que você pode conviver com eles dentro do casamento. Né? Então às vezes você descobre que a pessoa que você está namorando, né, não gosta de tomar banho. Bate a escova na pia, né? Já vi exemplo da mulher implicar, porque o cara bate a escova. Deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Ou não arruma o guarda-roupa. E às vezes os pais entregam, né? Falam, ó, você tá vendo aqui. Posso confessar isso aqui é só bagunça, né? Às vezes o Vou pai... confessar uma coisa aqui. Eu já estressei uma pessoa só pra poder eu ver como é que ela iria reagir. Só pra mim. Ela tá vendo esse podcast, tá? Então, assim, ó, procure os defeitos, né? Procure os defeitos. Aquele defeito que a pessoa tem, você consegue conviver com aquilo? Porque não tem a ilusão que casou melhora. Vamos casar para melhorar. Geralmente, quando casa, piora um pouquinho. Mas também não queremos demonizar aqui o casamento, não. Deixa para daqui a pouco. É benção, irmãos. É benção. Casa, vai dar certo. O emoji aqui, ó. O emoji aqui é um carinha com óculos escuros, né? Casa, é ótimo, né? Casa é benção. Então, aproveitando essa deixa, eu acho que a gente pode fazer essa pergunta, né? Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Estou namorando, né? Então eu sei, né, os benefícios, eu sei, né, o propósito do namoro, mas quais são os pontos críticos, assim, o que eu preciso observar também? Porque o namoro é um experimento, né, um laboratório. Você vai ter que estar atento também aos sinais, né, aos pontos assim que podem, lá no casamento, eles ser um sinal de alerta que lá no casamento se torna um problema maior, porque assim, gente, a gente sabe que tem pessoas, tem relacionamentos que já vem na testa escrito problema, né? Então, o pior de tudo é quando a pessoa sabe dos problemas e mesmo assim ela se torna responsável e assume aquele problema, né? Tem uma frase que alguém disse que o divórcio ele começa no namoro. Sim. É a gente que não vê os sinais ou não quer ver os sinais, que às vezes a gente vê. Eu acho que tem muita gente se perguntando agora, falando assim, mas o que o pessoal tá falando aí? Tem que levar o relacionamento muito melindroso e calcular e prestar atenção em muitos sinais. Não, tem que viver a vida e viver com emoção. Gente, cuidado. Deixa a vida levar, né? Cuidado com essa questão de emoção demais. Porque é uma opção que a pessoa tem. Né? Isso aqui são orientações, são conselhos, né? Conselhos, exatamente. Cada um vai seguir conforme tipo assim, que tipo de relacionamento de vida que você quer ter. Se o cara quer ter uma vida de sucesso, um relacionamento, né? A Bíblia já fala, né, que quem segue bons conselhos, ele tem riquezas, né? Então, uma vez eu vi uma frase: o verdadeiro homem de verdade é aquele que sabe amar todos os dias, né? Mesmo naquele dia que tá cheio de problema na cabeça e tal. E amar a mesma mulher todos os dias. E a mesma mulher todos os dias. A questão é o seguinte, eu acho que a grande questão, a nossa grande audiência aqui são de cristãos, né? Sim. Claro que pode ter alguém que não seja, que está nos ouvindo. É público, né? Então, eu acho que o jovem cristão ele tem que pensar. Deixa eu corrigir aqui. A sabedoria na multidão de conselhos. Falei errado o texto aqui. Corrigindo. Isso aí. Vai lá. Então, o jovem cristão ele precisa entender o seguinte: que ele vai casar não é pensando em divórcio. Aliás, a palavra divórcio é a última coisa que ele vai pensar e nem pode. Então, ele vai passar o resto dos dias deles do lado de alguém.
Sim. Então, assim, eu acho que não é difícil, ele tem que entender como algo que é essencial, ele prestar atenção nesses conselhos e se esforçar para ver esses sinais agora do que ele colher frutos amargos lá na frente. Então é melhor ele ver bem agora no namoro, dentro da oração, dentro da solteirice dele, do que ele entrar no casamento. Não que ele não possa ter ajuda lá na frente, ele vai ter com certeza. E a igreja é um agente, né, que vai ajudar isso lá. Mas ele pode evitar muita coisa. Né? Agora, respondendo a sua pergunta, diferentes religiões, diferentes propósitos e tal. E essa aqui, né, dentro daquilo que você comentou, não estamos falando aqui desmerecendo ou enaltecendo nenhuma das outras religiões. Mas vamos falar daquilo que nós vivemos, né, dentro do cristianismo, dentro do meio evangélico. Então, por exemplo, até se duas pessoas casarem que são de igrejas evangélicas diferentes, dentro do noivado, do namoro, precisa ser conversado. Qual igreja nós vamos congregar? Porque daí casa. Beleza, aí o marido quer ir numa igreja, a esposa quer ir em outra, aquilo pode gerar um conflito. Então são coisas que precisam ser vistas antes. Né? A Bíblia diz para a gente não se colocar em julgo desigual. Né? O julgo é aquilo que ia em cima dos, para talvez alguém não saiba, ia aquilo que ia em cima dos bois, os carros de bois, que perfilava ali os bois, né? Então os dois bois tinham que ter o mesmo peso, o mesmo tamanho, né? Para que os dois carregassem o mesmo peso. Quando fala de julgo desigual, é um carregando mais peso que o outro. Então, por exemplo, será que um relacionamento entre duas religiões diferentes pode dar certo? Pode, mas alguns conflitos vão ser gerados em algum momento, né? Então, o filho vai ser batizado aonde? Vai ser criado aonde? Quais princípios vão ser ensinados? Né? Chegou um final de semana, para qual lugar nós vamos? Né? Qual doutrina vai ser ensinada dentro da nossa casa? Existem famílias que podem ter várias? Existem. Mas dentro do nosso contexto cristão, isso vai ter alguns questionamentos, algumas dificuldades, que precisam ser vistos antes. Né? Agora, a Bíblia orienta, não se coloca em julgo desigual. Se a Bíblia está dizendo para a gente não se colocar em julgo desigual, já é um alerta para os nossos relacionamentos. A gente pode evitar esse tipo de problema. Né? É que nem quando a moça ou o rapaz fala assim, não, eu vou namorar com alguém que não é crente para ganhar ele para Jesus, ele vai vir para a igreja. Isso é uma utopia. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas na maioria das vezes não dá certo. Isso Pessoal, vai ter problema. Só para lembrar, vocês não têm a obrigação de mudar a vida de ninguém. O máximo que vocês podem fazer é orar. Agora, para encerrar, vou passar a bola para o Marcondes aí, pastor Marcondes. Gente, o namoro não é casamento. E existe muito namoro que ele é abusivo. Né? São duas palavras hoje que estão bem em evidência. Relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Então, o namoro, ele precisa ter limite. O jovem, tanto o homem quanto a menina, às vezes acha que já estão casados. E isso dentro de um casamento também não é legal. Então eu queria que o pastor Marcondes falasse sobre isso. Relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Ciúmes, coisas doentias. Sei que você já viu muito isso. Fala um pouquinho aí pra gente. São situações que, assim, diante de tudo que eu já vi nunca vi uma mudança, assim, drástica, né, nesses relacionamentos tóxicos. Por exemplo, um relacionamento abusivo ou tóxico e depois, de repente, não, mudou e virou mil maravilhas. Olha, nunca vi acontecer. Tá? Então, se de alguma forma isso acontece, existe tratamento. Então, assim, só que a pessoa tem que entrar sabendo onde está entrando. Exato. Né? Então, é um relacionamento que está te afastando do seu propósito. Quando a gente pensa em tóxico, eu imagino isso, né? Algo que te afasta do seu propósito, que te prejudica na família, que te prejudica na própria igreja, na comunidade que você serve, que prejudica seus estudos, seu trabalho, que influencia em tudo e trazendo só prejuízo. Então, aí, de repente, é o ponto, né? É a palavra, a identificação que você precisava para poder terminar esse namoro ou esse relacionamento, né? Esse noivado, essa oração, enfim. Ninguém é obrigado a ficar com aquela pessoa, ninguém né? Olha, a gente tem sabido, né, de casos, às vezes tem violência física dentro do namoro. Acha mesmo que isso vai mudar? Misericórdia. Depois de casar, pior. Cara, se a pessoa bate, agride a outra no namoro, não, no casamento, Tem muitas mulheres que têm vergonha de falar para a própria família ou denunciar. Exato. Tipo, Então, o casamento se torna pior. Agora, tem o abuso também emocional.
né? É A outro. pessoa torna a outra prisioneira dela emocionalmente. Isso também é abusivo. E a gente toca nesses assuntos porque talvez alguém esteja vivendo isso. Agora, ó, namoro não está em santidade? Termina. Dá para arrepender e corrigir a rota? Beleza. Não dá, termina. O relacionamento é abusivo? Termine. O relacionamento é tóxico? Termine. Não, eu tenho certeza, e os meus amigos aqui vão concordar, que não é isso que Deus tem para nenhuma moça e nem para nenhum rapaz, porque isso também é a realidade de alguns homens. Eu vejo isso aí como onde entra também a questão de dependência emocional, né? A gente estava comentando mais cedo ali. Né? Então é onde eu acho que é onde a pessoa acaba se prendendo. Ah, não vou terminar, eu não vou encerrar isso aqui porque ele faz tal coisa pra mim, ele me faz feliz, eu vou ficar sozinha, ou eu vou ficar sozinho, alguma coisa assim. Já conheci pessoas que estavam nessa situação enquanto namorava, a gente deu conselho, falou, cara, observa, se é um momento, eu acho que de repente é um momento de terminar. E entrou pro casamento e viveu grandes conflitos. Então, essa aí é um grande indício, né? De um momento de terminar. Então, se ocorre isso aí, observa aí se isso não acontece na sua vida, de repente é o caso de você encerrar esse relacionamento, né? Dar uma oxigenada na sua vida, né? Na sua solitude, né? Nós falamos, né, no início, e aguardar um tempo em Deus aí para poder começar um novo relacionamento, né? Eu tinha comentado mais cedo também sobre a questão da gente observar os sinais da pessoa com a família dela e observar também quando essa parte do relacionamento, no namoro, como é que ela trata a sua família. Se ela tem uma boa comunicação, um bom respeito, uma boa atenção com seus próprios pais também. Eu acho que isso aí é muito importante, porque acaba que a pessoa namora, o cônjuge não tem uma comunicação, um afeto pelos pais da outra pessoa, e quando casa parece que se isolam, fica para ele mesmo e acaba que a noiva, ou a esposa ou o esposo visita os pais sozinho, sem a presença da outra pessoa. Tanto que é bom chegar, perguntar como é que tá, fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Então eu acho que um ponto importante a ser levantado, a pessoa observar é como que é o relacionamento do seu parceiro com os seus próprios pais e com os pais deles também. Agora, deixar uma coisa assim bem, que é legal a gente conversar também, Pedro, são muitas situações, nos dias que nós vivemos, são muitas realidades familiares diferentes, né? Às vezes nós temos jovens na igreja que não têm, por exemplo, nenhum tipo de relacionamento familiar. Às vezes não tem o pai, às vezes não tem a mãe, às vezes foi criado com os avós, né? Agora, uma coisa que a gente tem falado para os jovens da nossa igreja é: quebre os ciclos. Talvez não é porque a sua família, quando eu digo família, pais, avós, não deram certo, que a sua não vai poder dar certo. Né? Deus pode fazer um milagre, restabelecer, e a partir de você, a sua vida ser uma bênção, seus relacionamentos ser uma bênção. Né? Não é porque a minha vida, né, os meus antepassados, os meus familiares deram errado, né, tudo foi traumático, que você precisa passar pela mesma coisa. Né? Pelo contrário, existem muitas coisas que os meus pais viveram que eu não quero viver, e eu vou fazer de tudo para que aquilo não aconteça. Né? Então tudo isso também precisa ser pontuado, porque talvez alguém pode pensar assim: bom, a minha família é uma bagunça, né? Os meus pais não servem de exemplo. E aí? Bom, e aí que a partir de você, através de conselhos, tudo que nós estamos falando aqui não é regra, são conselhos práticos que podem ser adequados, né? Mas a partir disso que nós falamos, do nosso dia a dia, os nossos relacionamentos podem ser muito diferentes. Só para a gente fechar aqui a parte, então, de namoro, né? Sim. O namoro é um momento muito importante para você conhecer a pessoa, e ele vai dizer muito como vai ser o casamento a partir dali. Então, tem um namoro em santidade, tem um namoro que mais pessoas, né, um ambiente de segurança, participe, tem um namoro saudável e não ande sozinho. Procure ajuda, aconselhamento familiar, aconselhamento de pessoas mais velhas, experientes, aconselhamento pastoral, isso vai te ajudar demais. E aí a gente vai para o noivado. O noivado nós vamos passar rápido, mas assim, o que seria legal no noivado? O que você tem no noivado, Diogo? Eu sei que o seu noivado foi rápido, né? Mas aí, o que os noivos aí precisavam se atentar? Dá umas dicas aí. Bom, então, primeiramente, né, acho que o que precisa ter para o noivado é a decisão de casar. Né? Simplesmente é você, principalmente falando com os rapazes, né, com os homens, é você decidir se casar, né? E vocês em conjunto também tomar essa decisão, é óbvio. Às vezes parte da parte da mulher, né? Mas assim, o ideal é que vocês tomem essa decisão. Vamos nos casar.
Agora, o que é mais importante? Primeiro, gente, não é dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante no noivado. O mais importante é vocês tomarem essa decisão, entendendo que esse casamento, né, esse futuro casamento, ele vai ser um casamento abençoado, um casamento com um propósito. Então, às vezes, quando a gente coloca as dificuldades, como por exemplo, situação financeira, na frente disso, na frente da bênção de Deus, do propósito, a gente indiretamente está falando, olha Deus, eu sei que o casamento é bênção, é projeto do Senhor, mas eu acho que a questão financeira ela é maior do que o casamento, quando na verdade não é. Então, acho que primeiramente é tomar a decisão, né? Vamos nos casar. Segundo, ter uma data. Né? Isso aqui eu falo com o Marcondes, com o Gessé, porque antes de tudo, quando eu e a Nayara a gente decidiu, vamos nos casar, a gente sentou com eles e a primeira coisa que eles falaram foi, quando? Que dia? Que horário? Que local? Então, porque assim, às vezes a gente tomou essa decisão, vamos nos casar. Só que parecia algo tão distante, tão longe, né? Um mundo tão desconhecido, mas quando a gente sentou, né, com eles, com pessoas mais experientes, eles nos ajudaram nesse caminho. Então, qual data? Tá, escolheu a data. Qual local? Beleza, quanto que você consegue de pessoas para essa festa? Quanto que encaixa no orçamento? No nosso caso, não encaixava nada, assim, o orçamento não dava para fazer nada. Mas é importante saber ter tudo planejado, escrever, desenhar. Na parte das mulheres, sonhar mesmo, né? A Nayara sempre encoraja as meninas isso. Sonhe o vestido que você quer, o jeito que você quer, o casamento que você quer. Então, assim, sonhar mesmo, gente, aproveitar esse processo para sonhar, só depois pensar na parte financeira. Em que sentido? Né? Bom, nós vamos nos casar, agora quanto que isso vai custar? Então, eu lembro assim que quando a Nayara começou a falar sobre casamento, né, a gente namorando, então, agora a gente tomou a decisão de casar, vamos nos tornar noivos, né? E sempre dá aquele medo, aquela insegurança, porque eu ganhava pouco, ela ganhava pouco, tinha começado pouco tempo na profissão. Só que algo dentro do meu coração, e isso é Deus que nos motiva, e eu falava para ela, olha, a gente não vai deixar de constituir família, que é um propósito de Deus, por falta de fé. A gente não vai deixar de dar esse passo por falta de fé. Então a gente olhava para os exemplos, né, que a gente tem de pessoas que casaram, que tomaram essa decisão sem nenhum centavo, sem ter nenhum recurso, falava, olha, Deus abençoou tanta gente, por que Ele não vai fazer isso na nossa vida? Né? A gente tem honrado, tem servido ao Senhor, por que na nossa hora Ele não vai nos abençoar? Né? Então eu acho que é isso, você tomar essa decisão, né? Conversar bastante com a pessoa, vocês tomarem essa decisão, sentarem com pessoas mais experientes, né? Para te aconselhar como vocês vão fazer, né? Nesse processo de noivado, e também entender que o noivado não é casamento, né? Boa. Não sei se você aguenta firme, irmão. Abordar isso, mas o noivado ele não é casamento. Não é porque, mas o casamento está marcado para amanhã, a gente já vai casar, por que eu não posso fazer tal coisa, né? Sendo assim, rasgando o verbo, por que a gente não pode fazer sexo? Por que a gente não pode fazer algo aqui que, afinal, a gente já vai casar? Na verdade, não, você não está casado, né? Você devolve a pergunta, né? Falar, por que eu não posso fazer hoje? Mas por que você não pode esperar? Exatamente. Esperou até agora, espera mais um pouco. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que é isso, né? Estar decidido, né? Conversar muito. Nessa parte, gente, de noivado, nessa transição de namoro para noivado e casamento, é uma etapa onde precisa muita conversa, muito relacionamento, porque vai entrar isso que o Gessé falou, né? Se é da mesma igreja, ok, né? Vocês já têm algo em comum, beleza. Mas são igrejas diferentes, contextos diferentes. E aí, onde que a gente vai morar? É casa, é apartamento, a gente vai comprar, vai alugar. Como que vai ser essa adaptação? Então, assim, isso exige muita conversa, né? Eu acho que isso é importante, o diálogo, enfim, tomar essas decisões para até mesmo quando chegar no dia do casamento, ter uma experiência assim perfeita, né? Ser um dia onde você aproveite, ser um dia onde você consiga desfrutar de tudo isso. Vou só adiantar um tópico do casamento que entra dentro do que você falou agora, que é comunicação. Acho que o grande problema dos casais hoje, eles não conversam. E quando conversam, eles conversam o que é errado, e eles se comunicam, mas eles não se entendem. A grande questão é essa. Então, acho que no meu relacionamento eu tenho visto isso, e tenho visto isso em outros relacionamentos saudáveis, é a questão da comunicação. Você tem uma comunicação assertiva, clara. Então, dentro do noivado, se isso não tiver, onde vai casar? Onde vamos congregar? Vai ter viagem? Não vai. Nós vamos morar de aluguel? Não, vamos ter casa. Enfim, são coisas que se a gente não
conversar antes, quando entrar no casamento, se você esperar dar o casamento para poder resolver algumas coisas, pode ser que dê alguns conflitos. Tem, Às vezes até conversou, mas na hora errada, né? tem a questão também do tempo, né? Do período, né? Quanto tempo a gente vai ficar noivado, né? E às vezes a pessoa acha assim que o noivado tipo, é mais um namoro ali. Não é, gente, o noivado é a preparação para o casamento, né? Então, quando vocês tomarem essa decisão, vamos nos casar, tá? Qual data? Se possível, que não seja uma data muito prolongada, né? Porque assim, vocês já vão estar num processo onde a proximidade ela vai aumentar, vocês vão precisar se ver mais vezes para decidir muita coisa, para conversar sobre muita coisa, e às vezes essa proximidade que vai acontecer, que vai surgir no processo de noivado, se esse período for muito extenso, às vezes pode acabar num pecado, às vezes pode acabar até mesmo numa desistência, numa frustração de não saber conciliar as coisas. Então, no meu caso, a gente noivou em abril e casou em setembro. A gente estava programando casar em julho do outro ano. Só que a gente pensou, mas qual que é a diferença de casar em julho do outro ano e casar em dezembro do mesmo ano, né? Aí a gente parou e falou, nenhuma diferença. Tá, então a gente foi, né? Então, tá, vamos casar em dezembro. Aí foi orar, foi fazer as contas, foi fazer os orçamentos. Dezembro é super caro. Tipo assim, as coisas duplicam, triplicam de valor. Exato. E aí a gente começou a olhar, bom... E chove. E chove. E chove. Aí a gente começou a olhar, novembro ainda tá caro, outubro. Setembro, olhou setembro, tipo assim, caiu pela metade do preço, assim. Aí a gente olhou e falou, mas se a gente já ia casar em julho, então a gente tá antecipando para dezembro. O que são 2 meses aí? Qual que é a diferença? O que vai mudar? Tipo assim, se tratando da nossa realidade, não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada, né? Então a gente falou, por que não casar em setembro? Então, né? A gente tomou essa decisão de... Aquela famosa frase, igual eu falei na reunião, né? Quando a pessoa dá o passo, Deus dá o chão, né? Né? Às vezes tem medo de questão financeira e tudo mais, né? Então... Alguém disse, né? Quanto tempo deve demorar um noivado? O noivado é só um tempo de você preparar a sua cerimônia de casamento. Né? Preparar, organizou, casa. Então, tá namorando? Marca o noivado. Noivou? Marca o casamento. E tá tudo certo. Bom, vamos entrar então, caminhar para o final aqui. Espero que vocês estejam aí aproveitando as dicas. Gente, isso aqui nada mais é do que uma conversa. Nós estamos conversando, e essa conversa a gente poderia ter na igreja, a gente poderia ter numa mesa, numa padaria, tomando um café, né? A gente decidiu gravar, porque isso, como já nos ajudou um dia, pode ajudar você, né? Em algum momento. Casamento. Casamento, né? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Apesar de que alguém perguntou, alguém disse lá, né, mandou na caixinha de perguntas o seguinte: por que as pessoas ficam falando casa, casa, casa? Aí depois que casa, todo mundo fica falando mal do casamento, né? Mas a questão dele, veio um monte de gente, não, meu casamento é uma bênção, meu casamento é bom, eu não fico falando mal do meu casamento. É claro que, gente, casamento, como qualquer outro relacionamento, a gente fala que casamento é um contrato legal de uma união espiritual, né? Não é isso que a gente fala nos casamentos? Então, todo contrato, toda união, ela tem os seus percalços, né? Tem as suas dificuldades, mas a grande verdade é que Deus nos fez para isso. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, a primeira instituição de Deus após a criação do homem e da mulher é o casamento. Então, o homem não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para casar. É claro que nós temos dentro da Bíblia um dom chamado de celibatário, que é aquela pessoa que ela não sente esse desejo e talvez ela vai ficar pro resto da vida solteira, né? Talvez alguém que está assistindo tenha esse dom, mas a grande maioria precisa casar mesmo, né? Paulo incentiva, né? Casem, casem, para dar uma melhorada. Melhor, né? E falando de Paulo, Efésios capítulo 5, 22 a 33, aliás, então, assim, como que a gente pode resumir o casamento? O que é o casamento? Aí alguém me perguntou isso. Eu falei, olha, casamento é o seguinte. Casamento é os dois estarem dispostos a irem às últimas consequências para que tudo dê certo. Né? Então, casamento é os dois estarem dispostos a irem às últimas consequências para que tudo dê certo. Boa. É quando a gente vê o texto lá, né? A mulher será submissa ao marido, porque o marido é o cabeça da casa. Mas aí vai falar para o marido que o marido precisa dar a sua vida, né, em favor da sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Né? E aquele texto é bem amplo e bem polêmico nos dias de hoje, mas resumindo é isso.
os dois estarem dispostos, porque não vai ser fácil. São dois mundos, duas famílias, duas histórias convergindo para dentro de uma casa. Né? Uma coisa é ser solteiro, brigou, vai embora. Você casou, já era, tá ali dentro. Né? É uma E outra, casamento não vem pronto, é uma construção. Né? Então nós estamos aqui, né, casados, o Pedro está caminhando para isso, mas são assuntos que a gente pode, né, dar algumas dicas práticas. A minha dica, né, vou começar por mim, aí cada um vai dar uma dica do casamento aí, né, o segredo, qual que é o seu segredo? O Marcondes vai revelar o segredo dele, o Geoffrey vai revelar o segredo dele, e o Pedro vai revelar aquilo que ele acha que é o segredo dele, né? Mas vamos lá, ó, o meu segredo, o segredo do meu casamento, que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é um diálogo assertivo, uma boa comunicação. Então eu converso muito com a Rafa. A gente costuma dizer o seguinte, olha, resolva os pequenos problemas, porque se você não resolver os pequenos problemas, eles se tornarão grandes problemas. Né? Ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedrinha. E são essas pedrinhas que vão nos derrubar. Então, sempre converse, resolva os pequenos problemas. E a partir dali, né, a gente vai conseguir ter um relacionamento bem bacana. Bom, esse é a minha dica para um casamento abençoado. E aí, pastor Marcondes? Então, em uma palavra, mas eu quero dar uma falada sobre isso também. Para mim, um dos segredos, né, para um bom relacionamento no casamento é se conhecer. O casamento é um jardim, precisa ser cultivado. Né? Então, para a gente cultivar... Rega a plantinha. Rega a plantinha. Para ser cultivado, você precisa conhecer do que aquela plantinha precisa. Do que esse jardim precisa, né? O tipo de adubo, a quantidade de água certa, se precisa de muita água ou não. Eu gosto de usar esse exemplo aí porque... lá em casa a gente não tem muita planta não, as que a gente tem lá é falsa, né? Porque morre, artificial. Artificial, morre tudo. Por quê? Porque tem muito disso aí. Tem planta que precisa de muito sol e pouca água, tem outras plantas que precisam de muita água e pouco sol. Isso. Então assim, no relacionamento também existe isso, né? Tem coisas que às vezes você tem muito na sua vida e que o seu parceiro, a sua parceira, seu cônjuge talvez não precisa tanto disso que você tem. Precisa de outro tipo de atenção, precisa de outro tipo de afeto, outro tipo de carinho. Né? Acho que foi falado lá no culto lá sobre isso, sobre a linguagem do amor. Fala muito sobre isso. Linguagem do amor Isso é fantástico. São características, né? São características peculiares que cada um tem. E de forma assim, mais intensa na vida de cada um, que a gente pode identificar o tipo de amor, né? Então, citando rapidamente delas, vocês me ajudam aí, que eu me lembro, é o serviço, toque físico, né? Toque físico. Palavras Palavra de afirmação, presentes e tempo de qualidade. Então tem gente que vai precisar muito de tempo de qualidade, outros vai precisar muito de mais assim, tempo de qualidade, atenção. Você ter um dia bacana com ela, você passear, sair, estar presente, estar em casa, você esteja em casa, mas esteja ali. E tempo de qualidade, assim, estar com a pessoa, não é só estar em casa, presente, corpo presente. Tudo, né? Se dedicar, se dedicar, dar atenção mesmo. E cada um vai ter ali os seus... Aliás, a gente deixa, né, a indicação de leitura, né? O livro, 5 Linguagens do Amor. 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, né, pastor americano. Então, é um dos livros mais espetaculares que eu já li. Se você não leu, leia, principalmente se você é casado. Tá certo que tem 5 Linguagens do Amor para o solteiro, 5 Linguagens do Amor das crianças, mas o best-seller mesmo é os 5 Linguagens do Amor, só que é para já casados. Né? Se você entender a linguagem do amor do seu cônjuge, você saiu na frente. Justamente. Eu acho que é meio universal também. E por isso que eu falo sobre conhecimento. Conhecer um ao outro porque toca nisso aí. Né? Então, se a gente, às vezes, você está pensando que a linguagem de amor da sua esposa ou do seu esposo é o mesmo que o seu, você fala, não, eu gosto de presente, então vou dar muito presente, às vezes não é a linguagem da outra pessoa. Deixa eu só te interromper um pouquinho, né? Ontem nós fizemos um teste com um casal para ver se eles conheciam a linguagem de amor um do outro. E ele falou dele, mas ele falou assim, a gente perguntou qual que é a linguagem do amor dela. Aí ele falou assim, não, é isso. E qual que é a linguagem do amor dele? É isso, só que cada um falou a sua linguagem do amor, que geralmente é isso mesmo. Né? É verdade. Você fala a maneira que, na verdade, você quer ser amado. Então, se você entende
a maneira como o seu cônjuge quer ser amado e o seu cônjuge entende como você quer ser amado, irmão, é maravilha. Porque geralmente assim, são duas vias, né? A forma como você ama e a forma como você recebe amor, né? Então, assim, Nem sempre são iguais. Nem sempre são iguais, exatamente. É verdade. Lá no início, né, quando antes da pessoa escolher a pessoa e para orar, você já busca coisas que é voltada para você, que favorece a você, né? Então acaba que esquece egoísta, né? Egoísta, né? Eu te contei a história do casal velhinho. Casal velhinho, eles casaram. E aí o cara novo, né, jovens, casaram, cheio de vigor, força, de início casamento. E todos os dias pela manhã eles compravam pão. E o rapaz, né, o homem do casamento, sempre ele gostava muito da casca do pão. E aí o que ele fazia? Por ele gostar da casca do pão, ele imaginou, falou assim, eu vou deixar a melhor parte para ela. E fez isso a vida inteira. Pegou, tirava o miolo, comia o miolo e deixava a casca do pão para ela. E assim viveram 60 anos de casamento, 50 anos, bodas de ouro. E aí um certo dia lá, ela falou assim, olha, você é muito especial e tal, fez algumas declarações, falou, mas eu nunca entendi porque você sempre me passou a pior parte do pão. Porque a vida inteira ele deu para ela a melhor parte dele, achando que era a melhor parte dela também, na verdade ela gostava era do miolo. Sempre comeu o miolo do pão, que era a parte que ela gostava. Se ela tivesse falado a primeira vez, na primeira, tinha resolvido o problema, né? Então, ó, tem que conhecer, mas tem que se comunicar. Bem. Então aqui, comunicação, conhecimento, seu segredo. Bom, acho que é isso também, né? Engloba isso, mas é algo que funciona muito no meu casamento, é não ter espaço para orgulho, né? Eu acho que isso é importante a gente entender que, gente, casamento não existe espaço para orgulho no casamento. Né? Então é isso que acaba que a gente falou, né? De ser egoísta, né? De você querer tudo para você. E eu acho que um dos maiores motivos dos casamentos eles se encerrarem é a questão do orgulho, né? É você ser orgulhoso. Então eu acho que se aplicando naquilo que eu vivo diariamente é você não ter orgulho. Nas simples coisas, desde você lavar uma louça no momento que você não quer, desde você estender uma roupa no momento que você não quer, até às vezes uma decisão séria dentro do casamento, né? Porque é aquela questão. Vai somando uma série de fatores pequenos ali, uma coisinha que acontece aqui no dia, outra coisinha que vai acumulando, daí não existe o diálogo, não existe o conhecimento, né, um do outro. Aí quando vai sentar para resolver, já não existe mais resolutivas, né? Então eu acho que é isso, né? Não existir, não deixar, não ter espaço para orgulho dentro do casamento. Errou, gente, pede perdão. No casamento não existe nenhuma vergonha para isso, né? Você magoou outra pessoa, pede perdão, né? Falou de maneira grossa ali, pede perdão. Não fica, as pessoas ficam esperando, né, a outra, mas foi ela que me magoou, fica esperando, não fica esperando. A Bíblia nos ensina isso, né? Seja rápido em perdoar. E não guarde mágoa, né? Perdoou, acabou, liberou. Joga aquilo no mar de esquecimento e bola pra frente, né? Embora, isso aí. Pedrão vai contar o segredo dele para quando ele casar e a gente vai para as considerações finais aí, Pedrão. Então, eu não tenho muito assim o que falar, porque ainda tô no processo, né, O que você acha que é? Vamos lá. Bom, Você acha que precisa ter num casamento, né? Nosso tempo tá curto aqui também, mas eu vou ser mais breve possível. É um pouco de tudo que vocês falaram, né? Eu já cheguei a ler um pouco sobre esse livro aí que você falou, 5 Linguagens do Amor, não terminei ainda. Mas uma coisa que eu identifiquei assim em mim, eu gosto muito da questão de prontidão, quando a pessoa me ajuda. Quando a pessoa já alivia um pouco ali da barra pra mim. Não que ela se sinta obrigada a fazer aquilo ali, mas que ela enxergue aquela necessidade que eu tenho. Então, sua linguagem do amor é atos de serviço. Atos de serviço. Quando alguém faz algo por você, você se sente amado. Exatamente. Como é o nome da sua namorada? Ana, né? Ana. Desvendeu o mistério, viu? É mais fácil. Mas uma das coisas que eu faço é isso, é identificar, né, o que a pessoa quer, me esforçar para fazer aquilo ali acontecer, né, me esforçar para estar entendendo a pessoa, né, mas de retorno eu também gosto que a pessoa, eu ver esforço na pessoa. Pô, igual ali no ministério, por exemplo. Às vezes a gente bate o olho na pessoa, a gente sabe quem tá esforçando, quem não tá. Sim. Quem tá ali empurrando com a barriga, quem não tá, sabe? Então, eu não gosto muito de ficar no pé da pessoa. Fulano, faz isso, faz aquilo, tudo mais, e vai, e conversa de novo e tal. Não, mano, tipo,
sabe? Tamo junto e vamos fazer o negócio acontecer. Beleza. Gente, a gente encerra, né? Falamos um pouco de tudo. Espero que tenham gostado. Desde a solteirice ao casamento. Foi incrível. Você que está casado, né? Um conselho final aqui e também uma despedida aqui. Eu recebi muitas irmãs que mandaram lá na caixinha e falou assim: fala pro marido que ele precisa conquistar a esposa de novo. Fala pro marido que ele não pode esquecer que de falar um eu te amo, né? Que voltar ao primeiro amor, de levar a esposa para sair, talvez tomar um café, né? E nós como esposas, às vezes nós estamos, e as esposas também, né? A gente cai nessa rotina, no mau sentido, de não mais fazer aquilo que a gente fazia no início, fazer aquilo que realmente conquistou nossas esposas. Então, meu irmão, tá difícil aí, né? Reconquiste a sua esposa, volte ao primeiro amor, né? Tem um irmão que eu sempre brinco lá na igreja, leva a esposa para tomar um café, né? Sem os filhos, num dia, vai ter um momento só vocês dois, porque tudo isso ajuda dentro do relacionamento. Cultive, né? Regue a plantinha, cultive o seu relacionamento, né? Sejam amigos, né? Não só amigos, mas sejam amigos, né? E vivam a vida de uma maneira mais leve. Tem gente que põe muito peso sobre os seus problemas e deixam de viver os melhores dias da sua vida. Então, é isso. Deus abençoe. É isso aí. Pastor Marcondes, últimas palavras. Pessoal, bom demais, bacana demais estar aqui com vocês, né? Espero ter contribuído aí com os conselhos, orientações, para que você tenha um relacionamento muito bom, muito crescimento em Deus, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, seu casamento, namoro, noivado ou a sua solteirice, né? Independente da fase que tiver. Deus te abençoe, obrigado, tamo junto, até mais. Joffre? Bom, pessoal, acho que minhas últimas palavras para vocês aproveitarem, né, todos os momentos, todos os processos da vida de vocês, seja desde ser solteiro, ser um solteiro feliz, completo consigo mesmo, orar, né, aproveitar esse processo, namorar, aproveitar o processo de namoro, noivado também nessa preparação e o casamento, principalmente, aí vocês vão ter o resto da vida para aproveitar, né, fazer a outra pessoa feliz, amar, dar presentes, tomar muito café, né? Isso é importante, gente. Olha só, uma dica de ouro aí. Tome café. Revelou quem que é. E é isso, né? Que vocês possam pegar tudo que a gente falou, né? Claro que, como o Gessé disse, não é regra, mas que vocês peguem os melhores conselhos e como a Bíblia fala, né? Na multidão de conselhos, né? Existe sucesso, que você possa pegar tudo isso e principalmente aplicar na sua vida. Pedro? Só vou deixar um agradecimento aqui, né, aos pastores, todo mundo aqui que topou essa ideia, né, isso vem, como eu falei para todo mundo aqui, ando sonhando com isso, né, ando queimando meu coração, então espero que isso tenha edificado a vida de cada um de vocês que tem assistido e vamos estar preparando próximos assuntos aí, né, deixa um joinha aí e também nos ajude para escolher o nome do nosso podcast. Deixa nos comentários aí. E o próximo tema também, né? E o próximo tema que vocês querem. Então é isso. Amém, gente? Fechou? É isso aí. Nós vamos encerrando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Curte, comenta, compartilha, manda para alguém. Talvez se tá namorando, tá casado, tá noivado, assiste aí com quem você está se relacionando. Que seja bênção na sua vida. Mais uma vez agradeço a Dom Pedro Filmes, né? Nosso apoiador desse episódio. Espero que venham outros mesmo, né? Deixa aí os temas, deixa o nome do podcast. Por enquanto é o Sem Nome Podcast, né? Mas vai acontecer. E também a Job, é assim que fala? Né? Também nós estamos aqui nos estúdios deles, né? Que nos receberam com tanto carinho para poder proporcionar esse momento com todos vocês. Deus abençoe, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.